é um curso que empurra todos nós pela mesma vala comum. Nós estávamos lá no Amazonas e lá no Macapá, na cidade de Macapá, tem uma parte, uma costeira, né, que o rio é muito largo, mais de quilômetros, e lá tem maré, porque está perto da foz do rio. Toda vez que a maré do mar sobe, o rio represa, então enche. Quando a maré desce, o rio também desce junto. E você olhando para o rio, parece que é tudo a mesma profundidade, mas há ali um canal onde aqueles navios com grandes containers são capazes de navegar tranquilamente. E conversando com os irmãos que conhecem lá, todo o pessoal nadando na beirada lá, brincando de jet ski, de uma vida como se estivesse na beira da praia. Mas há um lugar um pouquinho mais à frente, pouca coisa, que é um canal que sobre as águas você vê que a água é um pouquinho mais mexida do que aquele lugar que está mais na rasura, e que se você cair num lugar como aquele, por mais que você seja um bom nadador, se você tem uma dificuldade com a sua embarcação naquele lugar, não há pouquíssima chance de alguém sair daquela correnteza e daquela coisa que puxa. Por quê? Porque é um caminho, são muitas águas que empurra todas as coisas que estão naquela vala. Então na nossa vida com Deus, ou a nossa vida sem Deus há uma correnteza que vai arrastando todas as coisas, e que muitas vezes a gente está olhando e achamos que nós damos conta de navegar naquelas águas, sem sermos dominados por ela. Isso é mentira. A palavra de Deus diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Então, os valores acabam penetrando no meu coração, na minha mente, e de repente começa a conjecturar sobre aquelas coisas. Por isso eu tenho que entender o quê? Que as coisas contra nós conspiram constantemente, seja na sua vida conjugal, seja na sua vida como trabalhador, como empresário, como profissional liberal, seja na sua vida como estudante. Se o valor de Deus não estiver bem estabelecido em você, e você se dispor a navegar por essas águas que o mundo empurra, dificilmente você vai dar conta de sair daquelas águas. Por isso nós temos que entender e estarmos fortalecidos naquilo que Deus quer fazer na minha vida, na sua vida de transformação. Quando a gente começa a ver lá no capítulo 5, no verso 17, leia mais uma vez, diz assim: levantando-se o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, e eram da seita dos saduceus, encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e o puseram na prisão pública. A primeira coisa que acontece é o quê? Muita gente se levanta com inveja. Às vezes inveja do seu casamento, que já foi um lixo, que já tinha ido por saco, e de repente agora você fala de fidelidade, integridade, de alegria, de gozo, de júbilo, de satisfação, de amizade, de companheirismo, de verdade, de intimidade. E aquilo muitas vezes para as pessoas que não conhecem essas coisas, e que talvez você se exponha a isso, há muita gente conspirando para que o seu casamento fracasse, para que ele não fique pior do que você, porque o dele fracassou também. Então você fala assim: não, mas são meus amigos. Mas esses amigos que não caminham com Deus, a gente não vai abandonar eles. Mas há uma percepção, há um valor que está lá no coração e na mente dele, muito diferente do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Por mais que eles possam ser moralmente ajustados, serem boas pessoas, o valor, aquilo que impulsiona a vida é diferente. É a mesma coisa do empresário. O empresário que tem Deus entende que ele é mordomo, que ele está fazendo aquilo para a glória de Deus, que o trabalho dele dignifica, louva a Deus. O que não tem Deus quer usar o trabalho para se enriquecer, ganhar mais dinheiro, apainelar a sua casa, e aquilo é ganância em cima de ganância, em cima de ganância. Então o valor, a motivação é diferente. Quando você recebe a Cristo, a cesta base que você dá para aquela família que passa fome, pode parecer a mesma cesta básica que aquele que não tem Deus está dando, mas deixa eu dizer uma coisa, é muito diferente, porque muita gente está dando cesta básica para ver se consegue ter créditos com Deus, para poder merecer o céu. E a Bíblia diz que nós não vamos ser salvos pelas nossas obras. A Bíblia diz que é impossível ao homem alcançar o favor de Deus, que Deus é favorável a nós, porque simplesmente Ele nos amou, Ele resolveu nos amar, e nós desfrutamos disso sem mérito.
O mérito está no Cordeiro de Deus que deu a sua vida por nós, para que nós pudéssemos ter a vida que não merecíamos. Você entende isso? Então há o quê? Há uma diferença profunda entre os valores que tínhamos sem Deus e os valores que aprendemos agora em Cristo Jesus. No verso 19 diz assim, quando a gente leu lá, o que aconteceu? Os sacerdotes, eram os religiosos, eles viram para aquilo que era operação, prodígio, milagre. Se você voltar, que é o que a gente estudou anteriormente, fala lá a respeito do que Deus estava fazendo. A comunidade estava alegre, o povo trazia recurso, não havia ninguém que passava necessidade, muitos sinais, prodígios, maravilha. Os discípulos ensinavam, as pessoas queriam ouvir do que eles tinham para ensinar, havia autoridade, havia poder, prodígio, maravilha naquele lugar. Quando os religiosos viram aquilo, começaram a ficar o quê? Enciumados. E qual foi a ação deles? Vamos prender. Pegaram os discípulos e os encarceraram. E é isso que o diabo quer tentar fazer na minha vida e na sua vida continuamente. O diabo quer que a gente volte para a grade, para a jaula. O diabo quer que a gente continue escravo dos valores, dos conceitos, dos temores, das ideias que nos escravizavam. A Bíblia diz que nós éramos escravos do pecado. Ninguém sem Cristo pode resistir ao pecado. O pecado nos dominava. O que fez com que nós sejamos homens e mulheres livres foi o conhecimento da verdade. A Bíblia diz o quê? Conhecereis a verdade, e a verdade, repete comigo, conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Então ele está dizendo o seguinte: aonde está a verdade? Quem é a verdade? O que eu acho? O que você acha? O que os religiosos dizem? Não, Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai vir ao Pai se não for por mim. Então, irmão, nós podemos ter toda a boa vontade do mundo, podemos fazer todas as boas obras do mundo, sem que seja um encontro pessoal, íntimo com a verdade, que é Cristo, vamos continuar escravos de nós mesmos, do pecado e do diabo sobre a nossa vida. E é isso que o inferno quer fazer contra nós, aos poucos construir uma jaula e uma cadeia em torno de nós, através dos nossos pensamentos, das nossas ideias, dos nossos valores. Ele quer nos impedir de viver o que Deus tem para nós. E não pense que Ele quer te limitar ao ponto de você se sentir preso. Há uma certa estratégia do inimigo de te colocar como se fosse, sabia aquele negócio de colocar em cima do bolo, aquela redomazinha? O diabo muitas vezes faz isso. Ele pega uma redoma de vidro, coloca sobre você, você olha para o céu, parece que está tudo certo, porque é transparente. Você olha ao seu redor, há um espaço, uma certa movimentação, mas no final, você está preso de uma redoma invisível, que pode ser as suas ideias, que pode ser os seus sentimentos, que pode ser os seus vícios, que pode ser a sua arrogância, o nosso medo, a nossa angústia, o nosso pecado. Eu preciso discernir isso, que o inferno está conspirando contra nós, assim como os discípulos foram vítimas dessa conspiração. Aí no verso 19 diz assim: mas à noite, então houve êxito dos sacerdotes, sim, pegaram os discípulos e colocaram eles na cadeia, e colocaram guardas em torno daquilo. Mas o anjo do Senhor abriu as portas da prisão, tirando-os para fora, disse: ide e apresentai-vos no templo, e dizei ao povo todas as palavras desta vida nova. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote que estavam com ele, convocaram o conselho, e todos os anciãos e os filhos de Israel enviaram seus servidores ao cárcere para que lá os trouxesse. Então, amado, Deus envia os seus anjos para nos livrar das artimanhas e das ciladas do diabo. Mas é interessante que a libertação de Deus tem um objetivo para a nossa vida. O que a gente muitas vezes não entende é isso: a gente quer ser curado,
nós queremos ter o nosso casamento ajustado, nós queremos ter a nossa empresa salva da bancarrota, nós queremos ter a relação conjugal fortalecida, melhorada, corrigida, nós queremos que a nosso trato como pais com os nossos filhos sejam tratados, queremos ter a nossa enfermidade curada, mas às vezes tudo isso acontece e nós não entendemos o propósito de tudo aquilo que foi a operação de Deus na nossa vida. E aqui agora, com os discípulos, Deus deixa isso muito claro. Deus está falando comigo e com você. Quem aqui não quer viver em escravidão ou em cadeias? Quem quer ficar livre? Todos nós. Quem seria estúpido para falar, não, quer continuar na cadeia? De vez em quando a gente encontra isso na mídia. Já viu o cara querendo voltar para a cadeia para ser alimentado? Ué. Às vezes o cara sai da cadeia e ele não tem opção de vida, ele comete um delito para poder voltar, porque lá naquele ambiente ele tinha um senso de pertencer. Às vezes ele tinha influência sobre os demais, ele às vezes era temido, mas quando ele ia para a vida, não era nada. Às vezes tem muita gente com saudade das coisas do pecado, porque às vezes ele era o cara que era o que fornecia droga para os demais, ou era o que assediava, era o que promovia as festas e as orgias pelas madrugadas. Então ele era reconhecido, ele era aplaudido, ele era benquisto, as pessoas queriam recebê-lo. Quando eu sou livre dessas coisas, eu tenho que entender uma coisa: a liberdade de Deus na minha vida vem por um propósito de Deus para mim. Não é simplesmente para que eu seja curado, restaurado. Há um propósito, há um desígnio. E é isso que Deus disse para aqueles discípulos, os apóstolos que estavam ali. Ide, verso 20, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras dessa nova vida. O que ele está dizendo? Eu vou te tirar da cadeia, você vai ser liberto, para que você apresente a todas as pessoas essa nova vida que você conhece. Você tem sido um homem ou uma mulher que apresenta essa nova vida para as demais pessoas? Ou você está tão embriagada, enamorada com a vida delas, que você não tem coragem de propor uma vida nova? Você não tem coragem de se colocar para dizer, olha, há um caminho melhor, porque você está enamorado com o brilho daquelas coisas, ainda está aprisionado por sentimentos, ideias na sua vida. No verso 22 diz, tendo lá ido os servidores, não acharam na prisão, voltaram a anunciar, achamos realmente o cárcere fechado, com todas